Olá pessoal, esse é o canal Meu Cartório e chegamos ao sexto vídeo da leitura e estudos do provimento 149, Código Nacional de Normas do CNJ. E o tema da vez é a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. Então estamos no livro 2 da interação interinstitucional, da parte geral. E vamos para o título 2 da prevenção de crimes e o capítulo 1, que trata justamente do nosso tema principal. Então, contextualizando, o artigo 137 diz que este capítulo dispõe sobre o cumprimento dos deveres de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. Tem a sigla PLD-FTP. Legalmente atribuídos a serviços notariais e de registro pelos artigos 9º a 11 da Lei 9.613 de 98, pelos artigos 9º a 12 da Lei 13.810 de 2019 e por normas correlatas. Então, basicamente, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais que tratam dos temas da lavagem de dinheiro, do combate ao terrorismo e também do combate à proliferação de armas de destruição em massa. Como exemplo, nós temos a Convenção de Viena, de 1988, a Convenção de Palermo, de 2000, a de Mérida, de 2003, isso no tocante à lavagem de dinheiro. No tocante ao combate ao financiamento ao terrorismo, o Brasil é signatário da Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, de 99, de algumas resoluções do Conselho de Segurança da ONU e também faz parte do Grupo de Ação Financeira Internacional. E, por fim, no que se refere às armas de destruição em massa, o Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP, de 1968, o Tratado para a Proibição Completa de Testes Nucleares, dentre muitos outros tratados. Então, todas essas disposições que nós veremos hoje tem o intuito aí de promover o combate à lavagem de dinheiro, a questão do terrorismo e a questão da proliferação de armas de destruição em massa no âmbito dos cartórios. Então, o artigo 138 vai falar que o capítulo se aplica a todas as especialidades, não precisamos perder tempo com isso. Vamos direto para as definições. Para o artigo 140 do Código de Normas fala que, para fins deste capítulo, considera-se, cliente ou usuário do serviço notarial, todo usuário que comparecer perante o notário como parte direta ou indiretamente interessada em um ato notarial, ainda que por meio de representantes, independentemente de ter sido o notário escolhido pela parte outorgante ou outorgada ou por terceiro. Então, um conceito bem amplo aqui do que se trata do cliente ou usuário do serviço notarial. E aqui poderia ter colocado também o usuário de registro, mas a norma optou por colocar uma em cada inciso. Vamos para o inciso 5, o beneficiário final. Quem é o beneficiário final para fins do provimento? A pessoa natural, em nome da qual uma transação é conduzida, ou que, em última instância, de forma direta ou indireta, possui, controla ou influencia significativamente uma pessoa jurídica, ainda que sem qualificação formal como sócio ou administrador. Esse conceito vai ser importante mais para frente. O que é a Unidade de Inteligência Financeira, com a sigla UIF? É o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. É o órgão que constitui a UIF no Brasil, criado aí pela Lei 9.613 e tudo mais. Aí o inciso 7, ele vai trazer aqui o conceito do que se trata quando a norma fala em pagamento em espécie. Então, quando se fala em pagamento em espécie, é o meio de pagamento consistente em moeda manual, ou seja, em cédulas de papel moeda ou moedas metálicas fracionárias. Também designado por expressões como dinheiro vivo, numerário ou meio circulante. Não se confunde essas expressões com moeda corrente,
fazer mais certinho aqui, né? Mais um, moeda corrente ou moeda de curso legal, né? Que está falando aqui do real nesse caso, né? Mas quando fala em espécie, não. Aí é realmente papel moeda ou então moedas metálicas. Vencida essa etapa dos conceitos, o artigo 141 fala que os notários e registradores devem implementar procedimentos de monitoramento, seleção e análise de operações, propostas de operação ou situações com o objetivo de identificar aquelas que possam configurar indícios de prática de LD, FTP ou de infração correlacionada. Portanto, procedimentos de monitoramento devem ser implementados no âmbito das serventias. O parágrafo 1º fala que os procedimentos de monitoramento e seleção devem permitir a identificação de operações, propostas de operação ou situações que, considerando suas características, aí especialmente partes, demais envolvidos, valores, modo de realização, meios e formas de pagamento, falta de fundamento econômico ou legal, ou ainda incompatibilidade com práticas de mercado, sinalizem, inclusive por seu caráter não usual ou atípico, possível indício de prática de LD, FTP ou de infração correlacionada, devendo por isso ser objeto de análise com especial atenção na forma do parágrafo 2º. Então, esse parágrafo 1º, ele traz aqui situações que gerem uma dúvida, né, no oficial ou tabelião, em virtude das suas características, né? Então, é uma questão mais subjetiva. Veremos mais à frente que temos questões de caráter objetivo e caráter subjetivo. Esse parágrafo trata das questões que são mais subjetivas. Aí o parágrafo 2º, que está relacionado ao primeiro, ele fala que os procedimentos de análise das operações, propostas de operação ou situações selecionadas conforme disposto no parágrafo 1º devem reunir os elementos objetivos com base nos quais se conclua pela configuração ou não de possível indício da prática de LD-FTP ou de infração correlacionada. Então, tudo isso dentro desse âmbito das análises das operações pelos notários e registradores. O artigo 142 fala que os notários e registradores comunicarão ao IF pelo SISCOAF, que é o Sistema de Controle de Atividades Financeiras, quaisquer operações, propostas de operação ou situações quanto às quais concluam, após análise na forma do artigo 141, parágrafo 3º, que por suas características, conforme indicado no parágrafo 1º, possam configurar indício de prática de LD-FTP ou de infração correlacionada. Portanto, tanto notários quanto registradores, não importa a especialidade, eles têm o dever de comunicar ao IF, que é o COAF, por meio do sistema SISCOAF, essas operações que gerem suspeita, né, em razão da existência de indícios da prática de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou propagação de armas de destruição em massa. A próxima seção trata da política de PLD-FTP. O artigo 143 fala que os notários e registradores, sob a supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça e também das corregedorias estaduais, devem estabelecer e implementar no âmbito das serventias, a seu cargo, uma política, né, de LD-FTP compatível com o seu porte e volume de operações ou atividades, a qual deve abranger, no mínimo, diretrizes à adoção de procedimentos e controles internos destinados à realização de diligência razoável para a qualificação dos clientes, beneficiários finais e demais envolvidos nas operações que realizem, a obtenção de informações sobre o propósito e a natureza da relação de negócios, identificação de operações ou proposta de operação suspeita ou comunicação obrigatória, mitigação dos riscos de que novos produtos, serviços e novas tecnologias possam ser utilizadas para a lavagem de dinheiro e para o financiamento do terrorismo, e verificação periódica da eficácia da política dos procedimentos e controles internos adotados. Indo para o artigo 144, os notários e os registradores são os responsáveis pela implantação das políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro.
e ao financiamento do terrorismo no âmbito da serventia, podendo indicar entre seus prepostos oficiais de cumprimento. Então, esse artigo aqui a gente vai destacar porque ele traz aqui a informação de que os notários e registradores eles são os responsáveis no âmbito da serventia e não poderia ser diferente com relação à prática aí desses controles. Então, no caso, ele pode indicar entre os seus prepostos oficiais de cumprimento, porém não é obrigatório. Caso ele não o faça, e aqui vem o parágrafo 1º, caso ele não o faça, o parágrafo 1º destaca, então, que não havendo a nomeação de um oficial de cumprimento, o notário ou o registrador será considerado como tal. E o parágrafo 2º traz as atribuições desse oficial de cumprimento, que pode ser o oficial ou o notário, ou pode ser um de seus escreventes, né? Então, quais são essas atribuições? Informar ao IF qualquer operação ou tentativa de operação que, pelos seus aspectos objetivos e subjetivos, possam estar relacionados às operações de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Prestar gratuitamente, no prazo estabelecido, as informações e documentos requisitados pelos órgãos da segurança pública, Ministério Público e Poder Judiciário para o adequado exercício das suas funções institucionais, e aí vedada a recusa na sua prestação sob a alegação de justificativa insuficiente ou inadequada. Aí a questão da promoção de treinamentos para os colaboradores da serventia e também a elaboração de manuais e rotinas internas sobre regras de conduta e sinais de alerta. E o parágrafo 4º fala que os notários e registradores devem indicar no Justiça Aberta o oficial de cumprimento. Né? Tem que ficar destacado aí quem que é esse oficial de cumprimento. E caso não haja, então, um oficial de cumprimento destacado, né, do quadro de trabalhadores da serventia, o responsável e, inclusive, como oficial de cumprimento, vai ser o próprio delegatário. Na próxima sessão, sessão 3, vai falar sobre o cadastro de clientes e demais envolvidos. O artigo 145 fala que notários e registradores identificarão e manterão o cadastro dos envolvidos, inclusive representantes e procuradores, nos atos notariais protocolares e de registro com conteúdo econômico. E aí, nesse cadastro, conterão aí os nomes, o nome completo, o CPF, e sempre que for possível e compatível, né, com o ato a ser executado, os demais dados constantes aqui, data de nascimento, nacionalidade, número da identificação, a profissão, o estado civil e a qualificação do cônjuge, o endereço residencial e profissional completo, o telefone, dados biométricos, imagens dos documentos. E uma coisa que aí sai um pouco da normalidade do dia a dia da serventia, eventual enquadramento em lista de pessoas naturais alcançadas pelas sanções de que trata a Lei 3.810, aí relacionadas à prática de terrorismo e tudo mais. E, da mesma forma, eventual enquadramento na condição de pessoa exposta politicamente, bem como na condição de familiar ou estreito colaborador de pessoa do gênero, nos termos da norma editada a respeito pela UIF. Aí a pessoa politicamente exposta, só para a gente ilustrar, temos aqui algumas pessoas destacadas aqui pela Receita Federal como pessoas politicamente expostas. Né? São os agentes públicos em alto escalão e os seus familiares. Então, o presidente e vice-presidente da República, os ministros de estados, governadores e vice, prefeitos e vices, e vereadores, senadores, né, os membros do Poder Legislativo, também os magistrados, membros do Ministério Público, presidentes, diretores e conselheiros de estatais, autarquias e fundações públicas, oficiais generais das Forças Armadas e dirigentes nacionais de partidos políticos, dentre outros. E, naturalmente, também os seus familiares são consideradas pessoas politicamente expostas. Aqui é bom fazer um cotejo com a última aula que tratava de LGPD, pois veja que, embora
haja necessidade de que os cadastros contenham informação de ser ou não uma pessoa politicamente exposta, essa informação não vai ser reproduzida ou não precisa ser reproduzida, nos termos do provimento 149, no próprio ato protocolar a ser realizado. Então, numa escritura pública, não é necessário que conste a informação de ser uma pessoa exposta politicamente, né? Porém, no sistema deve constar essa informação. Continuando, parágrafo 6º fala que para fins de enquadramento do cliente como pessoa exposta politicamente, o notário e o registrador deverão consultar o cadastro eletrônico de pessoas expostas politicamente por meio do SISCOAF, ou ainda colher a declaração das próprias partes sobre essa condição, ressalvados os casos em que seja expressamente prevista uma destas formas de identificação como obrigatória. Então, a forma como vai ser verificada a situação da pessoa politicamente exposta. Já o parágrafo 9º, quando não for possível identificar o beneficiário final, os notários e registradores devem dispensar especial atenção à operação e colher dos interessados a declaração sobre quem o é, não sendo vedada a prática do ato sem a indicação do beneficiário final. Então, o beneficiário final é aquela pessoa que vai ao fim do procedimento do ato notarial registral ser beneficiada com aquela operação. Então, esse dispositivo e todos os outros que tratam sobre beneficiário final têm o objetivo de evitar laranjas e pessoas que se escondem, né? Ou escondem a aquisição de bens ou a propriedade desses bens por qualquer motivo que seja. Então, os notários e registradores devem atentar com bastante cuidado, né, para saber quem é o beneficiário final e buscar identificá-lo sempre que possível. Embora, e aqui o final do dispositivo é muito claro, não é vedada a prática do ato sem a indicação do beneficiário final. Porém, caso realmente não seja possível verificar quem é essa pessoa, aí haverá uma possibilidade, uma necessidade, na verdade, de informação ao IF por meio do SISCOAF. O parágrafo 12 fala que o notário deverá manter cópia do documento de identificação apresentado, bem como dos contratos sociais, dos estatutos, das atas de assembleia ou da reunião, das procurações e de quaisquer outros documentos de representação ou dos alvarás que tenham sido utilizados para a prática do ato notarial. O parágrafo 13 fala que a obrigação também se aplica aos registros imobiliários em relação ao instrumento particular. Aqui me parece que fala em instrumento particular, né? Justamente porque no caso de ser um instrumento público, um título público que tenha sido feito, por exemplo, pelo tabelião, o tabelião já fez esse controle, né? Então, no caso dos instrumentos particulares que dêem entrada no registro de imóveis, não foi feita essa análise prévia por parte de um tabelião. Aí a seção 4 vai tratar do cadastro único de beneficiários finais. O artigo 147 diz que os notários e registradores poderão utilizar o cadastro único de beneficiários finais, CBF, criado e mantido por suas entidades associativas representativas, que necessariamente deverá conter os dados previstos no artigo 145, sujeito à fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça. E aqui tem todo o detalhamento desse cadastro de beneficiários finais. Agora, a seção 5 trata do registro sobre operações propostas de operação e situações para fins de PLD-FTP. O artigo 149, notários e registradores devem manter registro eletrônico para fins de PLD-FTP de todos os atos notariais protocolares e registrais de conteúdo econômico que lavrarem ou cuja lavratura lhe seja proposta, bem como sobre situações correlatas. Portanto, deve ser feito o registro eletrônico, os próprios sistemas já dão conta desse dispositivo. Parágrafo único. No registro eletrônico a que se refere o caput,
constarão as seguintes informações em relação ao ato cartorário realizado ou proposto. A identificação de clientes ou proponentes e demais envolvidos, descrição pormenorizada do ato ou da situação, os valores envolvidos, as datas relevantes envolvidas, as formas de pagamento de valores envolvidos, os meios de pagamento de valores envolvidos, as fontes em que obtidas tais informações, se foi por meio de uma consulta num site, numa certidão de um ente público ou mera declaração das partes, e outras informações nos termos dos regulamentos especiais. Então, essa parte que gera um certo desafio, né, no dia a dia dos tabeliães e registradores, porque eles precisam, às vezes, investigar um pouco mais a fundo as operações que estão sendo propostas, né, no cartório. Então, verificar como é que foi feito o pagamento de uma compra e venda, como é que está sendo essa situação, essa doação está sendo feita por qual motivo, e coisas do gênero. Então, gera uma certa problemática aí para os tabeliães e registradores resolverem. O artigo 150, os notários deverão, antes da lavratura de ato notarial, verificar a atualidade dos poderes de uma procuração, abstendo-se da sua prática, caso tenham conhecimento de que elas tenham sido revogadas ou modificadas, né? Então, se a procuração perdeu sua validade, obviamente não vai poder ser feito o ato notarial. Aqui é só um lembrete para que para que os tabeliães e registradores verifiquem essa etapa. Aí a seção 6 trata das comunicações à UIF, que é a Unidade de Inteligência Financeira, no caso COAF. Artigo 151, notários e registradores ou seu oficial de cumprimento devem comunicar à UIF operações propostas de operação ou situações nestas hipóteses. E aí são duas hipóteses. A primeira hipótese é a constatação, após análise na forma do artigo 141, parágrafo 2º, de indício de prática de LD-FTP ou de infração correlacionada. Então, esse inciso 1 aqui trata do procedimento de análise da PLD e especificamente para situações que envolvem uma análise mais aprofundada, então, caráter subjetivo. Já o inciso 2 fala da hipótese de comunicação ao IF, independentemente de análise, conforme definido neste capítulo. Então, algumas situações elas independem de análise. A gente vai ver mais à frente ou na próxima aula, né? Porque conforme o tipo de serventia, o serviço, né? Vai mudar aqui quais são as hipóteses de envio automático ao COAF, digamos assim. Mas a gente vai ver mais para frente. O parágrafo 1º fala que o monitoramento e a seleção de operações, propostas de operação ou situações cuja comunicação ao IF independa de análise, e aqui a gente vai falar de prazo, serão concluídas em até 30 dias, contados da operação, proposta de operação ou situação, após os quais a comunicação deve ser efetuada em 24 horas. Então aqui eu considero bastante relevante, especialmente para questões elaboradas em uma prova objetiva, porque prazo é o que eles gostam de cobrar, né? Então, nesse caso aqui, a gente está falando daqueles que independem de análise, ou seja, aqui no inciso 2, né? Se independe de análise, ou seja, se é uma questão objetiva, a situação deve ser concluída em até 30 dias. Então, o monitoramento, né, e a seleção dessas operações tem que ser feito em 30 dias. E depois que foi feito esse monitoramento e a seleção dessas situações que devem ser encaminhadas de modo automático, aí tem que ser comunicado no prazo de 24 horas. Então, são dois prazos, 30 dias para a realização da análise e 24 horas para o envio propriamente dito. Já o parágrafo 2º, o monitoramento, a seleção e análise de operações propostas de operação ou situações cuja comunicação ao IF dependa de análise, serão concluídos em até 60 dias, então é o dobro do prazo aqui, contados da operação ou proposta de operação, após os quais a comunicação deve ser efetuada em 24 horas. Então não pode se confundir aqui
com a DOI, por exemplo. A DOI tem o prazo de envio até o último dia do mês ulterior à prática do ato. No caso do COAF é diferente. O COAF ele tem o prazo de 30 dias depois da operação, ou ainda proposta de operação, ou a situação. No caso daquelas situações que sejam objetivas, e no caso daquelas que são subjetivas, aí são 60 dias. E em ambos os casos, o prazo para o envio da informação é de 24 horas. Portanto, após o término da análise. A comunicação será realizada pelo SISCOAF, já vimos isso. O artigo 152, na hipótese do artigo 151, será dedicado especial atenção, conforme o artigo tal, no caso de operações, propostas de operação ou situações que envolvam pessoa politicamente exposta, novamente aqui, seus familiares, estreitos colaboradores, pessoas jurídicas que participem. Portanto, para fins daquelas situações que envolvem uma análise mais subjetiva, um dos pontos-chave que o tabelião e o registrador devem analisar é justamente a questão de haver uma pessoa politicamente exposta naquela operação. O artigo 153, notários e registradores ou seu oficial de cumprimento, quando não identificarem ao longo de um ano civil nenhuma operação, proposta de operação ou situação que devessem comunicar ao IF na forma do artigo 151, apresentarão à Corregedoria Geral de Justiça Estadual ou do DF comunicação de não ocorrência nesse sentido até 31 de janeiro do ano seguinte. Então, essa informação também é importante, porque veja que durante o ano inteiro o tabelião e o registrador não comunicou nada ao COAF, nem situações objetivas, nem situações subjetivas. Então, isso gera uma certa estranheza, porque, de fato, é um pouco corriqueiro essa situação em serventias, especialmente serventias maiores. Então, caso realmente não tenha ocorrido, o tribunal precisa ficar sabendo, a corregedoria precisa ficar sabendo. Então, tem o prazo até 31 de janeiro do ano seguinte para que seja realizada essa comunicação. Parágrafo único. A CGJ instaurará procedimento administrativo para apurar a responsabilidade de notário ou registrador que deixar de prestar no prazo estipulado a informação prevista no caput. Então, caso não tenha havido nenhuma informação ao longo do ano e o tabelião registrador simplesmente não comunicou nada para a CGJ, ela vai ter que abrir um procedimento administrativo para verificar o que está ocorrendo naquela serventia. Artigo 154. Notários e registradores e oficiais de cumprimento devem guardar sigilo acerca das comunicações previstas nessa seção, inclusive em relação a pessoas a que elas possam fazer referência, sendo vedado o compartilhamento de informações com as partes envolvidas ou terceiros, com exceção da Corregedoria Nacional de Justiça ou, na forma por ela autorizada, de órgãos ou integrantes da Corregedoria Geral de Justiça Estadual ou do DF. Então, essa é uma informação importante. Quando o tabelião registrador não faz uma comunicação ao COAF, ele não deve informar, em hipótese alguma, as pessoas interessadas no ato. Né? Então, o vendedor, numa escritura de compra e venda, ou o comprador, não devem ser informados de que eles vão ser comunicados ao COAF. Então, é exatamente sobre isso que trata aqui o artigo 154. Artigo 154-A. As comunicações na forma do artigo 151.1 devem ser devidamente fundamentadas, incluindo, aí traz aqui todas as situações que devem ser analisadas pelos oficiais e tabeliães. Artigo 155-A. Na hipótese do 55.1, envolvendo o dever de análise com especial atenção, o notário e o registrador atentarão para apurações propostas de operação ou situações que, a partir dos documentos que lhes forem submetidos para a prática do ato, aparentem não decorrer de atividades ou negócios usuais do cliente, de outros envolvidos ou do ramo de atuação. 2. Tenham origem ou fundamentação econômica ou legal não claramente aferíveis. Se mostrem incompatíveis com o patrimônio, com a capacidade econômica financeira do cliente. Envolvam difícil ou inviável identificação de beneficiários finais.
Se relacione a pessoa jurídica ou domiciliada em jurisdição listada pelo Grupo de Ação Financeira, o GAF, como de alto risco ou com deficiências estratégicas em matéria de PLD-FTP. E aí, quais são esses países? Né? Tem uma lista de países. No caso dos países que são considerados jurisdições de alto risco, a lista negra do GAF é a Coreia do Norte e o Irã, só esses dois países. E aí temos a lista cinza, que trata da jurisdição sob monitoramento aumentado, e aí a lista é maior. Então, Angola, Argélia, Bulgária, Burkina Faso, Camarões, Costa do Marfim, Croácia, vários outros países, existindo alguma das partes aqui que seja proveniente desses países, né, pessoas jurídicas especialmente, aí é necessário uma análise detalhada para poder verificar se há necessidade ou não de encaminhamento ao COAF. Voltando, envolvam países ou dependências listados pela Receita Federal como tributação favorecida e ou regime fiscal privilegiado. Se relacionem a pessoa jurídica cujos sócios, administradores, beneficiários finais, procuradores ou representantes legais mantenham domicílio em jurisdições consideradas pelo GAF de alto risco ou com deficiências estratégicas em matéria de PLD-FTP, que são esses países que a gente acabou de ver. Apresentem por parte de cliente ou demais envolvidos resistência ao fornecimento de informação, documentação solicitada. Então o tabelião está lá solicitando informações, como é que foi feita essa operação, como é que foi pago isso, foi por meio de cheque, de onde veio o dinheiro, e o cliente não quer passar informações. Então isso já gera uma desconfiança. Envolvam a prestação por parte de cliente ou demais envolvidos de informação ou documentação falsa ou de difícil ou onerosa verificação. Aí, obviamente, que vai ser objeto de crime, inclusive, né? Mas também de comunicação com a COAF. Se mostrem injustificadamente mais complexas ou onerosas que de ordinário, apenas ali para dificultar o rastreamento dos recursos ou identificação do propósito real. Sinais de caráter fictício ou de relação com valores incompatíveis com o de mercado. Então, muito comum na praxe, né, tentar disfarçar uma doação como se fosse uma compra e venda, para pagar menos tributos. Envolvam cláusulas que estabeleçam condições incompatíveis com a prática de mercado. Burlar controles e registros exigidos pela legislação PLD-FTP. Envolva o registro de documento de procedência estrangeira. Revelem substancial ganho de capital em curto período e revelem operações de aumento de capital social que pareçam destoar os efetivos atributos de valor. E também temos a cláusula genérica ao final aqui, que fala quaisquer outras operações, propostas de operações, né, considerando aí em especial as suas características. Aí novamente, né, por conta das partes envolvidos, modo de realização, a forma de pagamento ou qualquer outra situação que gere desconfiança no oficial. Na hipótese do caput deste artigo, o notário e o registrador também atentarão para operações, propostas de operação, situações que revelem emprego não usual de meio ou forma de pagamento que possa viabilizar o anonimato ou dificultar a rastreabilidade de movimentação de valores. Apresentem algum sinal de possível relação direta ou indireta com práticas de terrorismo ou proliferação de armas de destruição em massa, ou com os seus financiamentos, inclusive em hipóteses correlatas, eventualmente contempladas em atos normativos da UIF. Então, além de tudo, tem que ficar atento aí com os atos normativos do COAF para não deixar passar nada. E, por fim, o artigo 156-A, a Corregedoria Nacional de Justiça poderá dispor ou emitir orientações sobre outras hipóteses além das contempladas neste capítulo. Então, no que se refere à prevenção à lavagem de dinheiro, terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, era isso. Nesse primeiro momento, né, eu vou acabar dividindo em 2 aulas. Na próxima aula, continuaremos nesse mesmo assunto, só que aí tratando especificamente de cada uma das serventias, ou especialidades de serventias. Então, tabelionato de notas, registro de imóveis, e em quais situações
é necessário a comunicação de forma automática, digamos assim, ou por critérios objetivos, ao COAF. Então, espero vocês para a próxima aula. Deixe o seu comentário, sua dúvida abaixo. Curta o vídeo se for possível, já dá uma força. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.